Vivemos num mundo e ele está cheio de perigos e distrações. Muitos deles dentro da nossa própria casa. Atingem de crianças a adultos, filhos, pais. Precisamos acordar. Vem comigo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Já deixa teu gostei, se inscreve e não esquece de ativar o sininho para ser informado dos novos vídeos. Vamos orar como de costume? Paizinho amado, Pai querido, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por esse momento onde vamos falar de Ti, abrir a Tua palavra, Pai. Queremos a Tua instrução, Senhor. Queremos a salvação, Pai, e queremos viver a vida que o Senhor espera que vivamos. Nos ajuda e nos envia agora o Teu Espírito. É isso que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esse estudo que vamos fazer hoje é todo baseado no livro de Ellen White, inspirada pelo Espírito Santo, Educação da Criança. Vamos abrir a Bíblia agora, Mateus 24:12. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E o que é iniquidade? O dicionário diz que é uma ação contrária à moral e à religião, o pecado. Sabe, irmãos, tem um pecado específico que Ellen White chama de o pecado principal deste século. Um pecado capaz de acabar com a vida cristã de qualquer pessoa. Isso mesmo. A imoralidade, irmãos, é o pecado do século. E está dentro das nossas casas. E eu não estou falando do mundo não, tá? Eu estou falando de nós, cristãos, guardadores do sábado. Preste atenção. Os olhos cobiçam, desejam ardentemente. A mente e o corpo apreciam prazeres sexuais corruptos, imorais, despertados pela contemplação do que não presta. E está nas nossas mãos hoje em dia. Principalmente no celular. São imagens nojentas, desprezíveis, que observadas por uma imaginação doentia, deturpada, corrompem a moral e preparam as criaturas enganadas e imprudentes para dar liberdade aos desejos pecaminosos. Ellen White continua dizendo que daí seguem pecados e crimes que arrastam, sim, arrastam esses seres formados à imagem e semelhança de Deus ao baixo nível dos animais, mergulhando-os, afinal, na perdição. Irmãos, nesse estudo, eu vou ser muito fiel à tradução desses escritos. As palavras usadas são muito fortes e mesmo assim eu acredito que não são suficientes para expressar o caos, a sarjeta e a imundície que trata esse assunto. Hoje estamos falando especificamente sobre a masturbação, que tem destruído pessoas física e espiritualmente, tem destruído lares e os apartado de Deus. Isso mesmo, irmãos, pois é o pecado que separa Deus do seu povo e torna a pessoa incapaz de apreciá-lo, glorificá-lo. Você já parou para pensar na origem da sua frieza espiritual? Porque não tem vontade de orar? A vida cristã se resume a se arrumar aos sábados e ir ao culto, muito mais como um evento social de que oferecer um culto de gratidão e adoração a Deus. Vamos falar um pouco das consequências desse pecado tão avassalador na vida do que o pratica. E sabe o que é pior, irmãos? É que essas consequências recaem sobre toda a família. Ellen White afirma que alguns que fazem alta profissão de fé não têm noção da gravidade do pecado da masturbação e seus resultados inevitáveis. Isso mesmo, inevitáveis. Esse hábito alimentado inconsequentemente tem os cegado, não sendo avaliado a malignidade de algo tão degradante, também descrito como vício repulsivo, destruidor da alma e do corpo. Uma verdadeira e completa, irmãos, ruína do ser. Para pensar, homem e mulher criados por Deus,
criatura mais nobre da terra, transforma-se num animal, torna-se repugnante e corrupto. Abre comigo em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Esse problema dentro da igreja, irmãos, tem atingido desde as crianças até os casados. A nossa responsabilidade enquanto pais é para com a nossa conduta, pois nada escondemos de Deus. Sim, corrompemos o corpo na presença dos anjos. Imagina, dos anjos puros e sem pecados e de Cristo. Eles assistem. E eu não posso deixar de ressaltar que todos os nossos atos são registrados. Além de nós mesmos, claro, precisamos cuidar e vigiar os nossos filhos, o que eles têm consumido, suas influências. Satanás trabalha enquanto os pais dormem. Assustador, né? E a menos que despertem, não haverá mais esperança para os filhos. Essa contaminação moral tem causado a degeneração da sociedade, mais do que qualquer outro mal, irmão. E enquanto isso é fortalecido, as aptidões intelectuais e morais são enfraquecidas. O espiritual tem sido vencido, superado pelo irracional. A que ponto chegamos? Vocês acreditam que essas pessoas ouvem os mais solenes e impressionantes sermões sobre juízo, que pareciam colocá-las diante do tribunal de Deus, fazendo-as temer e tremer, e uma hora depois continuam com seu pecadinho favorito e fascinante? 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A sensualidade tem acabado com o desejo da santidade e ressecado o vício espiritual por coisas que muitos acham pequenas, como vestuário, aparência, divertimentos. São cercados por uma atmosfera contrária a Cristo. O grande problema da igreja hoje, ao invés de influenciar o mundo, nós é que acabamos sendo influenciados e transformados por ele. A masturbação destrói as boas resoluções, o esforço fervoroso, a força de vontade para formar um caráter religioso. Além dos efeitos físicos, irmãos, expor o corpo a enfermidades, os sensíveis nervos do cérebro perdem o vigor devido à excitação mórbida, para satisfazer um desejo não natural, de satisfação carnal. E tudo isso leva a violar o 6º mandamento. Parece pouco, pois tirar repentinamente a vida de alguém não é maior pecado à vista do céu do que destruí-la aos poucos. É o seguinte, irmãos, os que são controlados por seus desejos não podem e não são seguidores de Cristo. Alguns até tentam, conservam a forma de religião, mas assim mesmo estão destituídos da graça de Deus, estão morrendo espiritualmente, tornando-se servos, escravos dos seus desejos podres e corruptos. Pesado esse assunto, né? Mas é necessário. Provavelmente faremos um 2º vídeo sobre esse tema. Tem muito mais conteúdo sobre esse assunto no livro Orientação da Criança. Aqui pontuamos algumas questões lá abordadas. Vamos finalizar com o Salmo 5, versos 4 e 5. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subside o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade.
Seu corpo não pertence a você, amado. Deus lhe deu uma habitação para que cuide dela e a conserve na melhor condição para o seu serviço e a sua glória. A Bíblia diz, irmãos, que o Espírito Santo habita em nós. Somos santuário de Deus. Se o destruímos, é Deus quem nos destruirá. Somos sagrados para Deus. Precisamos acordar, irmãos. Enquanto tantos dizem que é besteira, que é bobagem, o caminho é estreito. Estamos vivendo os últimos dias. Chega de romantizar o Evangelho e viver uma vida se deleitando no pecado. Vamos agir e vigiar. Se a mente tivesse acostumada a contemplar assuntos elevados e a imaginação educada a ver as coisas puras e santas, seriam fortalecidas contra a tentação. Elas se ocupariam com o que é celestial, puro, sagrado, e não poderiam ser atraídas pelo que é degradante, corrupto e vil, do que temos alimentado os nossos olhos, a nossa mente, de domingo a sexta-feira. E os nossos filhos, precisamos trazer os céus para nossa casa, irmãos, todos os dias, enchermos a nossa vida e o nosso coração do que é celestial. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até a próxima.